Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado por ter escolhido esse vídeo para assistir. Cada vez mais temos ouvido que todo problema do mundo é culpa do excesso de população e que é fundamental que haja pois somente isso solucionaria questões como fome, desemprego e desigualdade social. Esse é, sobretudo, o discurso da ONU. Existem termos que, se falados, podem ocasionar problema para o vídeo ou canal. Assim, escrevo aqui para o seu entendimento. A visão de surgiu com o reverendo Thomas Robert Malthus. Ele nasceu em 1766 em Guildford, Inglaterra, e morreu em 1834. Seu pai possuía boa formação filosófica e sua casa era frequentada por Rousseau e Hume, de quem se vale de algumas posições filosóficas. Sua principal contribuição foi o ensaio sobre o princípio da população, publicado em Londres em 1798, em que discorre sobre o futuro progresso da humanidade. Malthus afirmava que a população, quando não controlada, aumentava em uma razão geométrica e a subsistência do homem em uma razão aritmética. Sua visão, conhecida como malthusianismo, apontava que em qualquer lugar onde os meios de subsistência são abundantes e sem muita restrição a casamentos precoces, a população duplicava a cada 20 anos, como verificou nos Estados Unidos na época. E se controlasse a população de alguma forma, ela duplicaria a cada 25 anos, ou seja, uma razão geométrica de crescimento. E ele também dizia que, mesmo que a produção de recursos alimentares fosse duplicada em 25 anos na Inglaterra, não seria possível afirmar que nos próximos 25 anos seria quadruplicada, como a razão geométrica suporia. O máximo de aumento seria semelhante ao considerado no primeiro período, ou seja, seria um aumento aritmético. Considerando então essa diferença na evolução das curvas de crescimento da população e dos recursos alimentares, chegaria um ponto em que haveria mais população do que recursos para mantê-la, dando início a um período de crise alimentar. Isso ocasionaria uma grande emigração desse local de estudo, ou, caso não houvesse um controle a nível mundial, haveria uma crise global, uma vez que a população não poderia aumentar sem meios para a sua subsistência. É interessante notar que a população mundial cresceu numa progressão aritmética até o século XIX, mas entre os anos 1800 e 1950, a situação começou a mudar e houve um agravamento do crescimento populacional a partir de 1950, chamado de explosão demográfica. Alguns estudos chamam atenção para o fato de que o mundo levou 118 anos para passar de 1 para 2 bilhões de pessoas, depois 37 anos para chegar a 3 bilhões, 15 anos para atingir os 4 bilhões, 13 anos para os 5 bilhões e 12 anos para os 6 bilhões. Neste contexto, estávamos crescendo cada vez mais, levando menos tempo para ganhar cada bilhão de pessoas a mais. Porém, os intervalos de aquisição de 1 bilhão começaram novamente a aumentar, passando para 14 anos o tempo para chegar a 7 bilhões, o que ocorreu em 2013, e estimativas mostram 15 anos para chegar a 8 bilhões e 20 anos em 9 bilhões. Ou seja, o crescimento mundial começou a reduzir o ritmo. E isso falando de projeções feitas antes da... Por que isso aconteceu? Por uma série de razões, mas principalmente pela queda da fecundidade, dos nascimentos. E por que a fecundidade tem se reduzido? Em primeiro lugar, por conta do acesso a métodos anticoncepcionais, sobretudo a partir dos anos 1960. Mas também em função da entrada da mulher no mercado de trabalho, adiando a maternidade
e até inviabilizando em alguns casos. E também pelo alto custo da criação de filhos na área urbana. Cada vez mais pessoas deixaram o meio rural e foram morar em áreas urbanas. E se cada filho no rural era visto como um braço a mais para trabalhar na plantação, no urbano agora era uma boca a mais para alimentar. E os custos de moradia teriam que ser então divididos pelos custos mais altos de criação de cada filho na cidade. Assim, notamos uma clara queda na taxa de fecundidade total em todos os continentes. Essa taxa pode ser resumida como o número médio de filhos que cada mulher terá até o fim de sua idade reprodutiva. O gráfico mostra quedas significativas do número de filhos por mulher, sobretudo a partir dos anos 1960, pelas razões apontadas anteriormente. Mais especificamente no caso brasileiro, houve uma queda muito brusca a partir de 1970, chegando a valores abaixo de 2 filhos por mulher. Deve-se observar que um valor de 2,1 corresponde ao que os demógrafos, ou estudiosos de população, chamam de valor de reposição da população. Ou seja, 2 filhos reporiam o casal no futuro, e a população teria estabilidade em seu número. Porém, uma taxa de fecundidade total abaixo de 2,1 significa que em algumas décadas a população começaria a reduzir seu volume populacional. Hoje, segundo o IBGE, o Brasil está com valores próximos a 1,7 filhos por mulher. Assim, nesse cenário de redução do número de filhos por mulher, reduz-se também o número de nascimentos, e com isso a população começaria a reduzir o ritmo de crescimento ou até a cair em seu volume populacional, como informado aqui. É o que mostram as projeções populacionais realizadas pela ONU no ano de 2019. Esses gráficos mostram a população de 1950 a 2020 e depois estimativas populacionais a partir de uma fecundidade média, que é a curva vermelha, e de uma fecundidade baixa, a curva azul. Para fazer as estimativas populacionais de fecundidade média, foram utilizados métodos probabilísticos para minimizar as incertezas da variabilidade histórica de cada variável. O método leva em conta a experiência pregressa de cada componente demográfica do país, ou seja, fecundidade, mortalidade e migração, e traça milhares de possibilidades de curvas de estimação, selecionando aquela que se refere à mediana de todas. Já no caso das estimativas de fecundidade baixa, a curva somente leva em conta a fecundidade de cada país, no caso considerando meio filho por mulher abaixo da fecundidade total mediana. É bem provável que a curva observada no futuro esteja entre a curva média e baixa apresentada nos gráficos, mas mais próximo da curva de baixa fecundidade. Observamos que no caso da evolução da população mundial, o ponto máximo segundo a variante de fecundidade baixa seria 8,92 bilhão de pessoas no ano 2055, ou seja, não atingiríamos 9 bilhões de pessoas nunca. No caso da África, a população demoraria mais para se reduzir, mas isso aconteceria em 2097, com pouco mais de 3 bilhões de pessoas no continente. Já para a Ásia, a população se reduziria entre 2040 e 2056, dependendo da variante de fecundidade estimada, com um pouco abaixo ou acima de 5 bilhões de pessoas. E é interessante observar que a Europa já está vivenciando uma redução populacional. Aliás, existem países que há décadas já estão perdendo a população, como a Hungria, por exemplo, desde 1980. Aliás, já houve uma ligeira queda populacional entre 1997 e 2000 neste continente. Olhando o caso da América Latina e Caribe, vemos que a redução populacional deverá ocorrer entre 2042 e 2059, com um volume máximo de pouco mais de 700 milhões de pessoas.
Também para a América do Norte, a estimativa de fecundidade baixa mostra uma redução populacional a partir de 2049, com menos de 400 milhões como ponto máximo. E para a Oceania também ocorre a mesma situação, com redução a partir de 2078, tendo como valor máximo 55 milhões de pessoas. Por fim, analisando mais especificamente o Brasil, a redução populacional ocorreria entre 2032 e 2046, bem próximo, tendo como valores máximos 218,6 ou 229,5 milhões de pessoas. Não atingiremos 230 milhões de pessoas. Portanto, a partir de dados apresentados e obtidos por órgãos respeitados internacionais, como a própria ONU, alguém pode afirmar que é necessário. As teorias malthusianas refletiam um momento histórico determinado, e hoje verificamos rendimentos muito mais expressivos nas colheitas, e a população mundial tenderá a se reduzir sem qualquer tipo de. Aliás, deve-se começar a pensar em políticas para aumentar a fecundidade populacional, porque senão, em pouco tempo, haverá mais idosos do que jovens, ocasionando problemas sérios para manter o pagamento de aposentadorias, para completar as vagas em mercados de trabalho e manter a arrecadação dos governos. Diversos países já estão passando por isso e implementaram políticas de incentivo à fecundidade e para atrair famílias de migrantes com filhos pequenos. Nesses casos, existe bonificação do governo para cada filho tido e vantagens fiscais. Os dados mostram claramente que não precisamos de nenhum tipo de. Muito pelo contrário, temos que nos precaver para não passar por uma implosão demográfica. Além disso, podemos também considerar a proximidade do arrebatamento e dos juízos de Deus nos 7 anos da última semana de Daniel, que são os anos da tribulação, que vão ceifar metade da população da Terra, o que agravaria ainda mais a situação da redução populacional para os que ficarem aqui. Finalizo então esse vídeo chamando a atenção para desconfiar de quem diz haver a necessidade de um mais eficaz, porque como vimos, nos próximos 20 ou 30 anos, praticamente todos os continentes já estarão vivenciando uma redução populacional, sem que houvesse qualquer tipo de controle. E isso com dados de 2019. É muito provável que com a fecundidade seja ainda mais baixa, que é mostrada nesses gráficos, pois estamos vivenciando uma queda no número de nascimentos neste período. Com a pandemia, muitos países como China, Estados Unidos, Itália, Alemanha, França, Espanha e Reino Unido estão vivenciando declínios significativos nos nascimentos. Estima-se que na China, menos bebês nasceram em 2020 do que em qualquer outro ano desde 1961, um ano de muita fome por lá. Nos Estados Unidos, espera-se uma queda de perto de 300 mil nascimentos em 2021 em comparação a 2020. A questão, então, não seria o número de pessoas, mas sim o nível de consumo. Se os chineses consumissem hoje como os americanos, seria necessária a produção total de vários planetas Terra para dar conta do seu consumo. E o oposto também pode ser mencionado. Se os americanos consumissem como os orientais, não teríamos problema com a produção de alimentos em muitas décadas. Fica aqui o alerta a todos sobre esse discurso de explosão demográfica e vamos ficar atentos. Agradeço pelo seu interesse em assistir esse vídeo e até o próximo.